o serviço social fez uma revolução na minha vida, né? No dia que eu entrei na faculdade, que eu fui fazer a PUC de São Paulo, a minha vontade era de voltar e ir embora. Porque eu entrei naquela faculdade e vi assim, tarja preta para todo lado, né, dizendo, morreu um estudante, morreram tantos operários. Eu falava, gente, esse povo aqui tudo é doido. Aonde que está morrendo gente que eu não vi? Meu mundo era cor-de-rosa, a felicidade era o que reinava na sociedade, mesmo a igreja católica que eu frequentava, né, ela, apesar de desenvolver ações na comunidade, não fazia nenhuma crítica ao que estava posto na sociedade. Eu desconhecia que nós vivíamos de fato uma ditadura, né? Morrendo tanta gente. Então, isso me fez ver que muitas vezes, não só nesse momento histórico, mas em muitos outros, que depois aí eu fui estudar a história das mulheres que foram invisibilizadas na história, né? A história das mulheres aqui em 1500, a história da igreja aglutinando mulheres para serem servidas como mercadorias, mulheres europeias que vinham do orfanato para serem mercadorias de homens aqui no Brasil, né? São coisas que a gente desconhece porque foram invisibilizadas para não mostrarem a dominação. Então, quando a gente começa a ter consciência e a perceber esses dados e a realidade, a gente começa a mudar os valores, né? Eu não sou absolutamente contra a religião, eu sou fãzésima das católicas pelo direito de decidir. Acho um organismo ecumênico fascinante, porque eles reúnem religiões, mulheres, homens, pastoras, freiras, de todas as religiões que questionam a dominação patriarcal nas religiões, né? Sem jogar a água, o bebê e a banheira, tudo junto. Não jogam fora a religião, mas discutem a religião e a forma como foi feita a interpretação humana das religiões a serviço da dominação, tá? Então, eu acho que é importante a gente ter acesso a todas essas formas de pensar, a essas formas de refletir, a gente pensar nos dados, pensar efetivamente no o que está acontecendo, não é, na realidade, para que a gente, muitas das coisas que nos disseram que eram verdadeiras, a gente descobre depois com o amadurecimento que estavam a serviço de determinadas verdades, não é? Que não eram as verdades que nos passaram, não é? Mas isso só pode ser genuinamente incorporado se a gente fizer esse processo, se nós fizermos esse processo. Não é se alguém fala para nós. Alguém fala, mas a gente pensa, se esse processo for ser feito por nós genuinamente como sujeitos particulares e coletivos que somos, não é? Como categoria, nós temos que fazer essa reflexão coletivamente, mas não podemos deixar de fazê-la particularmente como sujeitos particulares que somos também. Você disse que as mulheres conhecem os métodos contraceptivos, por que elas não usam, né? Como acabam abortando, né? Se você perguntar para uma mulher, nenhuma mulher vai dizer que ela vai entrar numa relação de violência, né? Ela vai escolher uma pessoa, um companheiro violento para viver, né? E a gente tem uma incidência de morte de mulheres em relação à violência, né? As mulheres morrem entre 60% a 70% no Brasil e na América Latina na mão de seus companheiros, na mão de seus namorados, ex-namorados, enfim, né? Eu falo que minha mãe sempre me ensinou a ter medo do homem do saco na rua, porque era o homem que, não é? Mas que quem mata as mulheres não é o homem do saco. Depois eu aprendi isso. Não é o homem do saco, mas é o homem que a gente escolhe para viver. É esse o homem que mata as mulheres. 60% a 70% das mortes, estatisticamente, são desses companheiros, e principalmente ex-companheiros, ex-namorados, não é? Então, numa sociedade patriarcal, não basta você ter conhecimento, você ter direitos, não é?
as mulheres precisam exercer autonomia e precisam ter acessos de qualidade para que elas possam escolher. Né? O fato de elas dizerem que conhecem os métodos contraceptivos ela pode dizer que ela conhece a pílula, né? Mas ela não teve um acesso adequado à utilização daquela pílula. Aquela pílula fez mal, ela comentou isso com o médico disse que só essa que tem no posto, essa que você vai tomar. E daí ela teve acesso, ela sabe que existe, mas não podia usar. Não é? Então, numa sociedade que não favorece, não é, efetivamente os direitos reprodutivos da mulher, ela pode saber, mas ela não pode efetivamente utilizar. Né? Fora que é isso, aquilo que eu comentei, né? Os métodos são muito mais... Né? A pílula, a camisinha masculina é o que é mais disseminado. Né? E as unidades de saúde funcionam à tarde, não funcionam à noite, não conseguem fazer com que o homem vá a elas para que elas possam fazer um trabalho com esses homens, para eles entenderem a importância do uso delas, enfim. Né? Por isso que o direito não acessa o direito na vida. Às vezes o direito é só no papel. Né? E a erotização do corpo feminino em relação à educação de direitos sexuais, não é? São coisas diferentes. Não é? Uma coisa é a erotização do corpo da criança, uma coisa é você cantar música com crianças que simulem uma relação sexual erotizada, não de forma natural, né? Porque criança vê bichos tendo relação sexual, não é? O problema é a erotização que a gente coloca na criança, porque isso é absolutamente do mundo do adulto, não é do mundo da criança. Não é? Discutir amplamente, sinceramente, olho no olho, a sexualidade só traz contribuição para o desenvolvimento e emancipação humana. Não é? É diferente de você cantar aquelas músicas do funk, não é? É diferente de as crianças se vestirem como mulheres erotizadas. Isso é muito diferente. Não? São coisas completamente diferentes. Não é? E assim como é diferente e é alienador, não é? A gente cantar com as crianças todas as violências de gênero, como tapinha não dói, não é? E daí para frente. Não é? Acho que eu respondi. Não, por último, eu tinha colocado a questão do ponto de vista, né, do movimento em relação à criança que é abortada, né? Assim, qual é o pensamento? Esqueci disso. Então, essa costuma ser a grande questão levantada principalmente pelas religiões, não é? Porque do ponto de vista humano, do ponto de vista médico, não é? Existe um consenso de quando que se pode determinar o início de uma vida ou não. Né? Se a gente pensar que todas as nossas funções, inclusive a morte agora que os médicos está sendo permitido a morte das pessoas, por que a pessoa pode ser desligada dos aparelhos? Quando que elas podem ser desligadas? Então, eles não falam em eutanásia, não pode falar disso aqui. Ainda isso é preconceito. Mas o Código de Ética atual médico já permite, em conversa com os familiares e com a decisão do próprio paciente, né? Quando ele já tiver uma morte cerebral já anunciada, quando ele já estiver só sendo mantido pelos aparelhos, que pode haver decisão desse desligamento. Tá? Vocês podem ver o Código de Ética atual médico